testemunharem da maneira pela qual fizeram. Em outras palavras, os autores do NT tinham todos os motivos para negar os acontecimentos do NT, não para inventar, maquiar ou exagerar cada um deles. Mais uma vez, não era o caso de eles estarem precisando de uma nova religião. Quando Jesus chegou, a maioria dos autores do NT era de judeus religiosos que consideravam o judaísmo a única religião verdadeira e que se consideravam o povo escolhido de Deus. Alguma coisa dramática deve ter acontecido para tirá-las do sono dogmático e levá-las a um novo sistema de crenças que não lhes prometia nada além de problemas na Terra. À luz de tudo isso, não temos fé suficiente para sermos céticos em relação ao Novo Testamento. Contudo, a despeito de todas essas evidências contrárias a eles, os céticos ainda têm fé. Uma vez que as evidências fazem ser praticamente impossível concluir que Jesus foi uma lenda ou que os autores do NT eram mentirosos, alguns céticos apegam-se à sua única possibilidade restante: os autores do NT foram enganados. Sinceramente acreditaram que Jesus ressuscitara dos mortos, mas estavam errados. Essa é a possibilidade que trataremos no capítulo seguinte. 12. Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Os céticos devem apresentar mais do que teorias alternativas à ressurreição, precisam fornecer evidências do século I que apoiem essas teorias. Gary Habermas. A ressurreição de Jesus, o que dizem os estudiosos? Gary Habermas completou a mais ampla investigação já feita até o momento sobre o que os estudiosos acreditam a respeito da ressurreição de Jesus. Habermas reuniu mais de 1.400 obras dos eruditos mais críticos que falam sobre a ressurreição de Jesus, escritas de 1975 a 2003. Na obra Theories in Jesus and Future Hope, o Jesus ressurreto e a esperança do futuro, 259, Habermas expõe que quase todos os estudiosos, independentemente do espectro ideológico, desde os ultraliberais até os conservadores defensores da Bíblia, concordam que os pontos a seguir, todos relacionados a Jesus e ao cristianismo, são fatos históricos reais. 1. A morte de Jesus deu-se por meio da crucificação romana. 2. Ele foi sepultado, muito provavelmente, num túmulo particular. 3. Pouco tempo depois, os discípulos ficaram desanimados, desolados e desacorçoados, tendo perdido a esperança. 4. O túmulo de Jesus foi encontrado vazio pouco tempo depois de seu sepultamento. 5. Os discípulos tiveram experiências que acreditaram ser aparições reais do Jesus ressurreto. 6. Devido a essas experiências, a vida dos discípulos foi totalmente transformada. Depois disso, até mesmo se dispuseram a morrer por sua crença. 7. A proclamação da ressurreição aconteceu logo de início, desde o começo da história da Igreja. 8. O testemunho público e a pregação dos discípulos sobre a ressurreição de Jesus aconteceram na cidade de Jerusalém, onde Jesus fora crucificado e sepultado pouco tempo antes. 9. A mensagem do Evangelho concentrava-se na pregação da morte e da ressurreição de Jesus. 10. O domingo passou a ser o principal dia de reunião e adoração. 11. Tiago, irmão de Jesus e cético antes desse evento, converteu-se quando acreditou que também vira Jesus ressurreto. 12. Poucos anos depois, Saulo de Tarso, Paulo, tornou-se cristão devido a uma experiência que ele também acreditou ter sido uma aparição do Jesus ressurreto. A aceitação desses fatos faz sentido à luz daquilo que vimos até aqui. As evidências nos demonstram os pontos a serem apresentados a seguir. A história do Novo Testamento não é uma lenda. Os documentos do NT foram escritos exatamente dentro de um período de 2 gerações, com base nos eventos, pelas testemunhas oculares ou por seus contemporâneos. A sequência da história do NT é corroborada por escritores não cristãos. Além disso,
O NT menciona pelo menos 30 personagens históricas que foram confirmadas por fontes externas ao NT. Portanto, a história do NT não pode ser uma lenda. A história do Novo Testamento não é uma mentira. Os autores do NT incluíram detalhes divergentes e embaraçosos, dizeres difíceis e exigentes e fizeram cuidadosa distinção entre as palavras de Jesus e suas próprias palavras. Eles também se referiram a fatos e a testemunhas oculares que seus leitores já conheciam ou poderiam verificar. De fato, os autores do NT fizeram seus leitores e os mais destacados inimigos do século I verificarem aquilo que disseram. Se isso não é suficiente para confirmar sua fidedignidade, então seu martírio deveria remover qualquer dúvida. Essas testemunhas oculares sofreram perseguição e morte por causa da declaração empírica de que viram, ouviram e tocaram Jesus ressurreto, embora elas pudessem ter se salvado simplesmente negando-se a dar o seu testemunho. A história do Novo Testamento não é um embelezamento. Os autores do NT foram meticulosamente precisos, conforme evidenciado pelos mais de 140 detalhes historicamente confirmados. Registraram milagres nessas narrativas historicamente confirmadas e o fizeram sem maquiagem aparente ou comentário teológico significativo. Portanto, o Novo Testamento é verdadeiro. Se a maioria dos estudiosos concorda com os 12 fatos relacionados anteriormente porque as evidências mostram que a história do NT não é uma lenda, uma mentira ou um embelezamento, então sabemos, acima do que se considera dúvida justificável, que os autores do NT registraram com precisão aquilo que viram. Por acaso isso significa que todos os acontecimentos do NT são verdadeiros? Não necessariamente. O cético ainda tem uma questão. A última questão possível para o cético é que os autores do NT foram enganados. Em outras palavras, talvez os autores do NT estivessem simplesmente errados em relação àquilo que pensaram ter visto. Dadas as características do NT que já revisamos anteriormente, não parece plausível que os autores do NT tenham sido enganados com relação a acontecimentos comuns e não miraculosos. Eles se mostraram corretos em relação a muitos detalhes históricos. Por que duvidar de suas observações de acontecimentos do dia a dia? Mas teriam eles sido enganados no caso de acontecimentos miraculosos como a ressurreição de Jesus? Talvez realmente tenham crido que Jesus ressuscitara dos mortos, e, por isso, pagaram com a própria vida, mas estavam errados ou enganados. Talvez existam explicações naturais para todos os milagres que julgavam ter visto. Os estudiosos mais críticos ignoram isso. Considere o fato número 5 daquela lista de 12 nos quais praticamente todos os estudiosos acreditam. Os discípulos tiveram experiências que eles acreditaram ser aparições reais do Jesus ressurreto. Em outras palavras, os estudiosos não estão necessariamente dizendo que Jesus realmente ressuscitou dos mortos, embora alguns considerem que realmente ressuscitou. O consenso mínimo entre praticamente todos os estudiosos é que os discípulos acreditaram que Jesus ressuscitara dos mortos. Para que testemunhas oculares e contemporâneas dos acontecimentos estejam errados, é preciso haver alguma outra explicação para a ressurreição de Jesus e os outros milagres registrados no NT. Uma vez que a ressurreição de Jesus é o fato central do cristianismo, vamos começar daí. De que maneira os céticos excluem a ressurreição? Cético quanto a teorias céticas. Aqui estão as explicações para a ressurreição de Jesus mais frequentemente apresentadas pelos céticos. Teoria da alucinação. Teriam os discípulos sido enganados por alucinações? Talvez eles pensaram sinceramente que tinham visto o Cristo ressurreto, mas, em vez disso, na verdade estavam experimentando alucinações. Essa teoria tem muitas falhas fatais. Vamos abordar duas delas. Em primeiro lugar, as alucinações não são experimentadas por grupos, mas apenas por indivíduos. Nesse aspecto, são muito parecidas com sonhos. É por isso que,
Se um amigo lhe diz pela manhã, uau! Esse foi um grande sonho que nós tivemos, não é? Você não diz sim, foi fabuloso. Vamos continuar hoje à noite. Não, você acha que seu amigo ficou louco ou que está simplesmente fazendo uma brincadeira. Você não o leva a sério porque sonhos não são experiências coletivas. Quem tem sonhos é o indivíduo, não grupos. As alucinações funcionam da mesma maneira. Se existirem raras condições psicológicas, um indivíduo pode ter uma alucinação, mas seus amigos não a terão. Mesmo que a tiverem, não terão a mesma alucinação. A teoria da alucinação não funciona porque Jesus não apareceu uma única vez para uma única pessoa, ele apareceu em dezenas de ocasiões diferentes, numa grande variedade de cenários, para diferentes pessoas, durante um período de 40 dias. Ele foi visto por homens e mulheres. Foi visto caminhando, falando e comendo. Foi visto dentro e fora de lugares. Foi visto por muitos e por poucos. Um total de mais de 500 pessoas viu Jesus ressurreto. Elas não estavam tendo uma alucinação ou vendo um fantasma, porque, em 6 das 12 aparições, Jesus foi fisicamente tocado ou comeu comida verdadeira. V. Tabela 12.1. A existência do túmulo vazio é a segunda falha fatal da teoria da alucinação. Se mais de 500 testemunhas oculares tiveram experiências sem precedentes de ter a mesma alucinação em 12 ocasiões diferentes, então por que as autoridades judaicas ou romanas simplesmente não exibiram o corpo de Jesus pela cidade? Isso teria desferido um golpe fatal no cristianismo de uma vez por todas. As autoridades adorariam ter feito isso, mas, aparentemente, não puderam fazê-lo porque o túmulo estava realmente vazio. As testemunhas foram ao túmulo errado. Talvez os discípulos tenham ido ao túmulo errado e, então, presumiram que Jesus havia ressuscitado. Essa teoria também possui duas falhas fatais. Primeira falha: se os discípulos tivessem ido à sepultura errada, as autoridades judaicas e romanas teriam ido à sepultura certa e, então, teria mostrado o corpo de Jesus na cidade. O túmulo era conhecido pelos judeus porque era um túmulo deles, pertencia a José de Arimateia, membro do Sinédrio. O túmulo também era conhecido pelos romanos porque colocaram guardas ali. Como destaca William Lane Craig, a teoria do túmulo errado presume que todos os judeus, e os romanos, tiveram um tipo de amnésia coletiva permanente em relação àquilo que eles haviam feito com o corpo de Jesus. Segunda falha: mesmo que os discípulos realmente tivessem ido ao túmulo errado, a teoria não explica de que maneira o Jesus ressurreto apareceu em 12 diferentes ocasiões. Em outras palavras, são as aparições que devem ser explicadas, e não apenas o túmulo vazio. Perceba que o túmulo vazio não convenceu a totalidade dos discípulos, com a possível exceção de João, de que Jesus ressuscitara dos mortos. Foram as aparições de Jesus que os fizeram deixar de ser covardes, assustados, fugitivos e céticos e se transformar na maior força missionária pacífica da história. Isso é especialmente verdadeiro com relação a um religioso inimigo do cristianismo, Paulo. Ele não apenas não foi convencido pelo túmulo vazio, como estava perseguindo os cristãos logo após a ressurreição de Jesus. Foi necessária uma aparição do próprio Jesus para transformar Paulo. Parece que Tiago, o cético irmão de Jesus, também foi convertido depois de uma aparição de Jesus. Como vimos, a conversão de Tiago foi tão dramática que ele se tornou líder da igreja de Jerusalém e, mais tarde, foi martirizado nas mãos do sumo sacerdote. O resumo é este: mesmo que alguém pudesse dar uma explicação natural para o túmulo vazio, não seria suficiente como prova contrária à ressurreição. Qualquer teoria alternativa da ressurreição também deve excluir as aparições de Jesus. A teoria do túmulo vazio não faz nenhuma das duas coisas. Teoria do desmaio, do desfalecimento ou da morte aparente.
Existe a possibilidade de Jesus não ter realmente morrido na cruz. Talvez Jesus tenha simplesmente desfalecido. Em outras palavras, ele ainda estava vivo quando foi colocado no túmulo, mas, de alguma maneira, Jesus escapou e convenceu seus discípulos de que havia ressuscitado dos mortos. Existem diversos erros fatais nessa teoria também. Primeiro erro: tanto inimigos quanto amigos acreditaram que Jesus estava morto. Os romanos, que eram executores profissionais, chicotearam e bateram em Jesus de maneira brutal. Então, depois disso, pregaram cravos rústicos em seus punhos e em seus pés e enfiaram uma lança em seu lado. Eles não quebraram as pernas para apressar sua morte porque sabiam que já estava morto. As vítimas de crucificação frequentemente morriam por asfixia porque não podiam erguer o corpo para poder respirar. Quebrar as pernas, portanto, apressaria a morte. Além do mais, Pilatos foi verificar para certificar-se de que Jesus estava morto, e a morte de Jesus foi a razão de os discípulos terem perdido toda a esperança. A técnica brutal de crucificação romana foi verificada por toda a arqueologia e por fontes escritas não cristãs. V. Capo 15, em que temos uma vívida descrição da experiência da crucificação de Jesus. Em 1968, os restos de uma vítima de crucificação do século I foram encontrados numa caverna em Jerusalém. O osso do calcanhar desse homem tinha um prego de quase 18 centímetros que o atravessava, e seus braços também mostravam evidências de pregos. Nota: em 1968, um antigo local de sepultamento foi descoberto em Jerusalém com cerca de 35 corpos. Determinou-se que a maioria deles sofrera morte violenta no levante judaico contra Roma no ano 70 d.C. Um desses restos era de um homem chamado Yohanan ben Agagol. Sua idade variava entre 24 e 28 anos. Tinha fenda palatina, e um prego de 18 e ainda estava cravado em ambos os pés. Os pés foram virados para fora para que o prego pudesse ser colocado por entre os calcanhares, por dentro do tendão de Aquiles. Isso também teria arcado as pernas para fora, de modo que elas não poderiam ser usadas como apoio na cruz. O prego estava encravado num toco de madeira de acácia, passando depois pelos calcanhares e então sendo fincado num ramo de oliveira. Também havia evidências de que cravos similares haviam sido colocados entre os dois ossos de cada antebraço. Isso teria feito os ossos superiores serem raspados conforme a vítima repetidamente se levantasse e abaixasse para respirar. A respiração é dificultada quando os braços estão erguidos. As vítimas de crucificação precisam erguer-se para liberar os músculos do peito e, quando estão fracas demais para fazer isso, morrem por sufocação. V. Norman Geisler, Enciclopédia de Apologética. São Paulo, Vida, 2002, página 213. Fim da nota. A lança no coração também foi reconhecida como uma técnica romana de crucificação pelo autor romano Quintiliano, 35 a 95 d.C. 264. Em função desse tratamento dispensado a Jesus, não é de surpreender que as testemunhas oculares tenham pensado que ele estivesse morto. Não foram apenas as pessoas do século I que acreditaram que Jesus estava morto. Médicos modernos também acreditam que Jesus realmente morreu. Escrevendo em 21 de março de 1986, na edição do jornal of the American Medical Association, 3 médicos, incluindo um patologista da Clínica Mayo, concluíram: está claro que o peso das evidências históricas e médicas indica que Jesus já estava morto antes de receber o ferimento em seu lado e apoia a visão tradicional de que a lança, introduzida entre as costelas do lado direito, provavelmente perfurou não apenas o pulmão direito, mas também o pericárdio e o coração e, portanto, garantiu sua morte. Por conta disso, interpretações baseadas na pressuposição de que Jesus não morreu na cruz parecem não estar de acordo com o conhecimento médico moderno. Como indicamos no capítulo anterior,
O sangue e a água que saíram da ferida da lança parecem ser outro detalhe genuíno de uma testemunha ocular, relatada pela pena de João. Esse único fato deveria pôr fim a todas as dúvidas sobre a morte de Jesus. O segundo grande erro na teoria do desfalecimento é que Jesus foi embalsamado com 34 quilos de bandagens e especiarias. É altamente improvável que José de Arimateia e Nicodemos ao 19,40 pudessem ter embalsamado por engano um Jesus que ainda estivesse vivo. Terceiro erro. Mesmo que todo mundo estivesse errado sobre o fato de Jesus realmente estar morto quando foi para o túmulo, de que maneira um homem gravemente ferido e sangrando ainda estaria vivo 36 horas depois? Ele teria sangrado até morrer naquele túmulo frio, úmido e escuro. Quarto erro, se ele tivesse sobrevivido ao túmulo frio, úmido e escuro, de que maneira poderia tirar as bandagens, empurrar a pedra para cima e para fora, uma vez que estava dentro do túmulo, passar pelos guardas romanos, que seriam mortos por permitir uma brecha na segurança, e, então, convencer os covardes assustados, fugitivos e céticos de que ele havia triunfado sobre a morte. Mesmo que pudesse sair do túmulo e passar pelos guardas romanos, Jesus seria apenas uma massa mole alquebrada e ensanguentada de homem, da qual os discípulos teriam pena, e não alguém a quem eles adorariam. Eles diriam: você pode estar vivo, mas certamente não ressuscitou. Vamos levá-la já para um médico. Quinto erro. A teoria do desfalecimento não pode explicar a brilhante aparição de Jesus a Paulo na estrada de Damasco. O que transformou esse dedicado inimigo do cristianismo logo depois da crucificação? Certamente não foi um ser humano normal que fora curado de sua experiência de crucificação. A descrição que Paulo faz de sua conversão está registrada 2 vezes no livro de Atos, que é historicamente autenticado. No capítulo 22, Paulo fala a uma multidão judaica hostil sobre a aparição de Cristo a ele. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. V. 6-8. Paulo ficou sem enxergar por 3 dias e experimentou uma mudança de 180 graus em suas atitudes. Deixou de ser o mais enérgico inimigo do cristianismo para se tornar o seu mais ardente defensor. A experiência de conversão de Paulo não pode ser explicada por um Jesus desfalecido segurando uma tocha e usando sua voz de Deus no meio dos arbustos. Foi uma mostra dramática do poder divino, em plena luz do dia, que mudou dramaticamente um homem e o mundo para sempre. Sexto erro, vários autores não cristãos confirmaram que Jesus morreu por crucificação. Dentre eles, incluímos Josefo, Tácito, Talio e o Talmude judaico. O Talmude judaico, por exemplo, diz que Jesus foi pendurado num madeiro na véspera da Páscoa. Essa não é considerada uma fonte favorável ao cristianismo, de modo que não há razão para duvidar de sua autenticidade. Por essas e outras razões, poucos estudiosos ainda acreditam na teoria do desfalecimento. Simplesmente existem evidências demais contra ela. Os discípulos roubaram o corpo. A teoria de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus não pode apoiar a última opção dos céticos, a de que os autores do NT foram todos enganados. Por quê? Porque a teoria faz que os autores do NT sejam os enganadores, e não os enganados. Naturalmente, isso é um ataque frontal a todas as evidências que vimos até aqui. A teoria presume a insustentável posição de que os autores do NT eram todos mentirosos. Por alguma razão inexplicável, roubaram o corpo com o objetivo de serem eles mesmos surrados, torturados e martirizados. As pessoas que defendem essa teoria não podem explicar por que qualquer pessoa faria isso. Por qual razão os discípulos embarcariam em tal conluio de autodestruição?
E por que todos eles continuaram a dizer que Jesus ressuscitará dos mortos quando poderiam preservar sua vida ao se negarem a dar seu testemunho? Além do grave conflito de interesse dos discípulos, os defensores dessa ideia não podem explicar outros absurdos exigidos pela teoria. De que maneira, por exemplo, os discípulos passaram pela guarda de elite romana que fora treinada para guardar o túmulo com o penhor da própria vida? Se Jesus nunca ressuscitou dos mortos, então quem apareceu a Paulo, a Tiago e as outras testemunhas oculares? Os autores do NT mentiram sobre sua conversão também. Paulo simplesmente inventou as evidências encontradas em 1 Coríntios. E o que dizer sobre os autores não cristãos? Teria Josefo mentido sobre Tiago ter sido martirizado pelo Sinédrio? Por acaso o escritor romano Flegon, nasc. c. 80 d.C., mentiu também quando escreveu suas crônicas, em que diz: Jesus, enquanto vivo, não foi de qualquer ajuda para si mesmo, mas, quando ressuscitou depois da morte, exibiu as marcas de sua punição, e mostrou de que maneira suas mãos foram perfuradas pelos pregos. 268. Seria preciso mais do que um milagre para que tudo isso acontecesse, caso Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos. Não temos fé suficiente para acreditar em tudo isso. Como já vimos, a noção de que os discípulos roubaram o corpo é exatamente a explicação que os judeus ofereceram para justificar o túmulo vazio. Além do fato de os discípulos não terem nenhum motivo ou habilidade para roubar o corpo, essa antiga explicação judaica não foi uma boa mentira por duas outras razões. 1. Como os guardas adormecidos poderiam ter visto que os discípulos haviam roubado o corpo? 2. Nenhum guarda romano se deixaria punir com pena capital por ter dormido no posto. Talvez seja por isso, como registra Mateus, que as autoridades judaicas tiveram de pagar os guardas e prometer que os livrariam de problemas com o governador. Em 1878, foi feita uma fascinante descoberta arqueológica que corrobora a afirmação bíblica de que os judeus estavam espalhando a versão do roubo. Uma placa de mármore de 38 centímetros por 60 centímetros foi descoberta em Nazaré com a seguinte inscrição: Decreto de César. É meu prazer que tumbas e sepulturas permaneçam perpetuamente imperturbadas por aqueles que as construíram para o culto aos seus ancestrais, aos filhos ou aos membros de sua casa. Se, porém, qualquer um fizer acusação de que outro as destruiu ou que, de alguma maneira, tenha extraído o sepultado, ou tenha maliciosamente transferido para outro lugar com o objetivo de fazer-lhe mal, ou que tenha substituído o selo por um outro, contra este ordeno que seja constituído um tribunal, tanto com relação aos deuses, como em relação ao culto aos mortais. Pois é muito mais obrigatório honrar os sepultados. Que seja absolutamente proibido a qualquer um perturbá-los. Em caso de violação, desejo que o ofensor seja sentenciado a pena capital ou considerado culpado de violação de sepulcro. Os estudiosos acreditam que esse edito foi promulgado pelo imperador Tibério, que reinou de 14 a 37 d.C., durante a maior parte da vida de Cristo, ou pelo imperador Cláudio, que reinou de 41 a 54 d.C. O aspecto notável desse dito é que ele transforma a simples ação de saquear uma sepultura de um ato passivo de multa para um ato passivo de pena de morte. Porque o imperador romano se importaria em promulgar um edito tão severo naquele momento, numa área tão remota de seu império? Embora ninguém saiba com certeza as razões que levaram à promulgação desse edito, existem algumas possibilidades que remetem a Jesus. Se a inscrição é de Tibério, então é provável que Tibério tenha ouvido falar de Jesus com base em um dos relatórios anuais que Pilatos teria feito. Justino Mártir afirma que foi isso que aconteceu. Pode ter sido incluída nesse relatório a explicação judaica para o túmulo vazio. Os discípulos roubaram o corpo, levando Tibério a impedir qualquer ressurreição futura daquele dito. Se a inscrição é de Cláudio,
Então o edito pode ter sido parte de sua resposta às revoltas que aconteceram em Roma no ano 49 d.C. Lucas menciona em Atos 18.2 que Cláudio expulsou os judeus de Roma. Isso é confirmado pelo historiador romano Suetônio, que nos diz que porque os judeus em Roma causavam perturbações contínuas em função da instigação de Crestos, ele, Cláudio, os expulsou da cidade. Crestos é uma variante do nome Cristo. Qual a relação entre Cristo e as revoltas judaicas em Roma? Talvez Roma tivesse experimentado o mesmo curso de fatos ocorridos em Tessalônica basicamente no mesmo período. Em Atos 17, Lucas registra que houve um tumulto em Tessalônica quando os judeus ficaram com inveja porque Paulo estava pregando que Jesus ressuscitara dos mortos. Aqueles judeus reclamaram com os oficiais da cidade, dizendo: esses homens, que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus v. 6,7. Se foi isso que realmente aconteceu em Roma, então Cláudio não estava feliz como o grupo que agia contra os seus decretos e que seguia outro rei. Uma vez que já tinha conhecimento dessa nova seita rebelde nascida entre os judeus que acreditavam que seu líder havia ressuscitado, é possível que tenha expulsado todos os judeus de Roma e transformado a violação de sepulturas em crime capital. Qualquer uma dessas duas possibilidades poderia explicar o tempo, o local e a severidade do edito. Contudo, mesmo que o edito não estivesse ligado ao túmulo vazio de Cristo, já temos boas evidências de que os judeus propagaram a hipótese do roubo. V. Capa anterior. A questão principal é que a hipótese do roubo foi uma admissão tácita de que o túmulo estava realmente vazio. Além do mais, porque os judeus inventariam uma explicação para o túmulo vazio se o corpo de Jesus ainda estivesse ali? Um substituto assumiu o lugar de Jesus na cruz. Essa é a explicação apresentada pelos muçulmanos hoje. Jesus não foi crucificado, mas alguém, como Judas, por exemplo, foi morto em seu lugar. O Alcorão faz a seguinte afirmação sobre Jesus: eles não o mataram, não o crucificaram, mas tudo foi feito para que lhes parecesse assim, e aqueles que discordam desse aspecto estão cheios de dúvidas sem conhecimento, correto, mas apenas conjecturas para seguir, pois com certeza eles não o mataram, não, Alá o ressuscitou para si mesmo, e Alá é exaltado em poder, sábio. Surata 4157,158. Desse modo, de acordo com o Alcorão, parece que Jesus foi crucificado e que Alá o levou diretamente para o céu. Existem muitos problemas com essa teoria, sem contar que simplesmente não existe evidência alguma que apoie. Essa afirmação do Alcorão foi escrita há mais de 600 anos depois da vida de Jesus. De que maneira isso pode ser considerado uma fonte mais autorizada sobre a vida de Jesus do que os relatos das testemunhas oculares? Essa teoria contradiz todo o depoimento das testemunhas oculares e o testemunho das fontes não cristãs. Além do mais, essa teoria levanta mais perguntas do que respostas. Devemos acreditar que a multidão de testemunhas que presenciou algum aspecto da morte de Jesus, os discípulos, os guardas romanos, Pilatos, os judeus, a família e os amigos de Jesus, estava toda errada sobre quem fora morto. De que maneira tantas pessoas poderiam estar erradas quanto a uma simples identificação? Isso é o mesmo que dizer que Abraham Lincoln não foi a pessoa assassinada ao lado de sua esposa numa noite de abril de 1865 no Teatro Ford. Estaria Mary Lincoln errada sobre o homem que estava sentado ao seu lado? O guarda-costas de Lincoln estava errado sobre quem ele estava guardando. Todas as outras pessoas estavam erradas sobre a identidade do presidente também. Não se pode acreditar nisso. Existem muitas outras perguntas levantadas por essa teoria. Se Jesus não foi morto, então por que o túmulo do homem que realmente foi morto foi encontrado vazio?
Por acaso devemos acreditar que o substituto ressuscitou dos mortos? Se foi assim, de que maneira ele o fez? Devemos acreditar que todos os historiadores não cristãos estão errados sobre a morte de Jesus. E o que devemos fazer com a admissão judaica da morte de Jesus? Estaria o Talmud errado ao dizer que Jesus foi pendurado num madeiro na véspera da Páscoa? Em resumo, devemos acreditar que todas as pessoas do século I estavam erradas sobre tudo. É preciso questionar uma teoria surgida há 600 anos depois dos fatos e que pede a você para acreditar que todas as evidências do século I estão erradas. A verdade é que essa teoria contradiz a maioria dos 12 fatos nos quais praticamente todos os estudiosos acreditam. Vê o início deste capítulo. Tal como outras teorias alternativas, essa está construída sobre mera especulação, sem nem mesmo uma partícula de comprovação que possa apoiá-la. Portanto, não temos fé suficiente para acreditar nela. A fé dos discípulos levou-os à crença na ressurreição. Jean-Dominique Crossan é o cofundador do grupo de estudiosos e críticos de extrema esquerda que chamam a si mesmos de o Seminário de Jesus. Eles decidiram que apenas 18% dos dizeres atribuídos a Jesus nos evangelhos são autênticos. Leia mais sobre isso no apêndice 3. Não apresentam nenhuma evidência real para o seu ceticismo, apenas teorias especulativas sobre como a fé dos discípulos levou-os à sua crença na ressurreição e em tudo mais no NT. Essa teoria foi levantada exatamente durante o debate que Crossan teve com William Lane Craig sobre a ressurreição de Jesus. Crossan apresentou a teoria de que os discípulos inventaram a história da ressurreição porque eles pesquisaram nas escrituras depois de sua morte e descobriram que a perseguição, se não a execução, era muito semelhante a uma espécie de descrição de função dos eleitos de Deus. Todo o debate de 2 horas girou em torno da resposta de Craig. Ele disse: certo. Isso surgiu depois de terem presenciado as aparições da ressurreição. A fé dos discípulos não levou às aparições da ressurreição, mas foram as aparições que levaram à sua fé. Depois disso é que eles foram pesquisar nas escrituras. O fato é que os discípulos assustados, amedrontados e céticos não inventariam uma história de ressurreição e depois sairiam por aí dispostos a morrer por. Em terceiro lugar, antigas fontes não cristãs sabiam que os autores do NT não estavam apresentando relatos míticos. Como observa Craig e Blomberg, os antigos críticos judaicos e pagãos da ressurreição entenderam que os autores dos evangelhos estavam fazendo afirmações históricas, não escrevendo mitos ou lendas. Eles simplesmente discutiam a plausibilidade dessas afirmações. Em quarto lugar, nenhum mito grego ou romano falou da encarnação literal de um Deus monoteísta numa forma humana, cf. João 1.1 a 3,14, por meio de um nascimento virginal, mt 1.18 a 25, seguido por sua morte e ressurreição física. Os gregos eram politeístas, e não monoteístas como os cristãos do NT. Além do mais, os gregos acreditavam na encarnação em um corpo mortal diferente. Os cristãos do NT acreditavam na ressurreição do mesmo corpo físico que se tornava imortal, cf. LC 24.37, Ju 9.2, HB 9.27. Em quinto lugar, o primeiro paralelo real de um Deus que morre e ressuscita só aparece depois do ano 150 DE, mais de 100 anos depois da origem do cristianismo. Desse modo, se houve qualquer influência de um sobre o outro, foi a influência do fato histórico do NT sobre a mitologia, e não o inverso. O único relato conhecido de um Deus sobrevivendo à morte que seja anterior ao cristianismo é o culto egípcio ao deus Osíris. Nesse mito, Osíris é cortado em 14 pedaços, espalhado por todo o Egito e, depois, remontado e trazido de volta à vida pela deusa Ísis. Contudo, Osíris não volta realmente à vida física, mas torna-se membro de um submundo de sombras. Como observam Gary Habermas e Michael Licona,
Isso é muito diferente do relato da ressurreição de Jesus, no qual ele é o gloriosamente ressurreto príncipe da vida que foi visto por outros na terra antes de sua ascensão ao céu. Por fim, mesmo se existirem mitos sobre deuses morrendo e ressuscitando que sejam anteriores ao cristianismo, isso não significa que os autores do NT copiaram esses mitos. A série de TV de ficção científica Jornada nas Estrelas precedeu o programa norte-americano do ônibus espacial, mas isso não significa que as reportagens de jornal sobre as missões do ônibus espacial são influenciadas pelos episódios de Jornada nas Estrelas. É preciso olhar para a evidência de cada relato para ver se é histórico ou mítico. Não há testemunhas oculares ou evidências que corroborem a historicidade da ressurreição de Osíris ou de qualquer outro deus pagão. Ninguém acredita que eles sejam realmente figuras históricas. Contudo, como vimos, existem fortes evidências de testemunhas oculares que corroboram a historicidade da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Você possui alguma evidência para isso? Os cristãos estão acostumados a contra-atacar teorias alternativas da ressurreição. De fato, nós mesmos acabamos de fazer isso ao destacar as inúmeras deficiências das teorias alternativas. Mas isso não é suficiente. Embora os céticos corretamente coloquem o ônus da prova da ressurreição sobre os cristãos, e, como vimos, os cristãos podem satisfazer essa prova com boas evidências. Os cristãos precisam colocar o ônus da prova sobre os céticos quanto às suas teorias alternativas. À luz de todas as evidências positivas da ressurreição, os céticos devem mostrar evidências positivas originárias do século I para suas visões alternativas. Uma coisa é inventar uma teoria alternativa da ressurreição. Outra é encontrar evidências do século I para ela. Uma teoria não é uma evidência. É sensato exigir evidências, não apenas teoria. Qualquer um pode inventar uma teoria para explicar um fato histórico qualquer. Por exemplo, você acreditaria numa história que afirmasse que todo o material filmado nos campos de concentração do Holocausto for encenado e fabricado por judeus com o objetivo de angariar simpatia e apoio para um Estado judeu? É claro que não, porque isso vai de encontro a todas as evidências conhecidas. Para serem levados a sério, aqueles que propõem tal teoria devem apresentar relatórios dignos de crédito e independentes de testemunhas oculares, além de outras evidências corroborantes, para irem na direção oposta aos inúmeros relatos que dizem que o Holocausto foi real e que foi realmente perpetrado pelos nazistas. Mas não existe nenhuma dessas contra-evidências. Esse é o caso da ressurreição. Embora os céticos tenham formulado diversas teorias alternativas para desacreditar a ressurreição, não há evidência de alguma fonte do século I que apoie qualquer uma dessas teorias. A única teoria que é até mesmo mencionada por uma fonte do século I, os discípulos roubaram o corpo, vem de Mateus e é claramente identificada como mentira. Ninguém do mundo antigo, nem mesmo os inimigos do cristianismo, deu uma explicação alternativa plausível para a ressurreição. Muitas das teorias alternativas formuladas nos 200 anos seguintes estão baseadas no antissobrenaturalismo. Uma vez que os estudiosos modernos eliminam filosoficamente os milagres logo de início, eles inventam explicações ad hoc para desacreditar a ressurreição. Como vimos, suas explicações ad hoc contêm números absurdos e improbabilidades. Deveríamos perguntar àqueles que possuem teorias alternativas para a ressurreição: que evidências você tem para sua teoria? Por favor, poderia citar 3 ou 4 fontes do século I que apoiem sua teoria? Quando os céticos honestos se veem diante dessa pergunta, normalmente respondem com o silêncio ou admitem de modo gaguejante que não possuem tais evidências, porque elas não existem. E não é apenas a ressurreição que os céticos precisam explicar. Também precisam explicar os outros 35 milagres que as testemunhas oculares associaram a Jesus.
Devemos acreditar que os 4 autores dos evangelhos foram todos enganados acerca de todos aqueles milagres, bem como sobre a ressurreição de Jesus. Essa teoria de engano em massa precisa de evidência. Possuímos alguma outra fonte do século I que ofereça uma explicação diferente para as obras de Jesus? A única que foi descoberta, e que provavelmente é do século XI, é o Talmud judaico, que admite que Jesus realizou atos incomuns dizendo que ele praticava feitiçaria. Mas essa explicação é tão fraca quanto a explicação judaica para a ressurreição. Os discípulos roubaram o corpo. Talvez a feitiçaria pudesse explicar alguns dos milagres de Jesus, mas o que dizer de todos os 35? Feiticeiros e mágicos não podem realizar o tipo de ato que se diz que Jesus realizou: ressuscitar mortos, dar vista a cegos, caminhar sobre as águas, e assim por diante. Desse modo, se não existe nenhuma evidência antiga para esse engano coletivo, devemos aceitar os milagres do NT como são apresentados. Por que não? Vivemos num universo teísta, onde milagres são possíveis. Embora seja verdade que não tenhamos confirmação independente para todos os milagres do NT, porque alguns são mencionados por apenas um autor, certamente temos múltiplas confirmações de muitos deles, até mesmo a ressurreição de Jesus. A quantidade de milagres de Jesus citados por fontes independentes é grande demais para que eles sejam eliminados como se fossem um grande engano. Uma pessoa pode ser enganada uma vez, mas não é possível que vários observadores sejam enganados repetidamente. O estudioso alemão Wolfgang Trilling escreve: estamos convictos e consideramos historicamente correto que Jesus de fato realizou milagres. Os relatos de milagres ocupam tanto espaço nos evangelhos que é impossível que tudo isso pudesse ter sido subsequentemente inventado ou transferido para Jesus. William Lane Craig conclui: o fato de que a obra miraculosa pertence ao Jesus histórico não é mais discutido. Ou seja, os milagres não são discutidos com bases históricas, mas apenas com bases filosóficas. Falaremos sobre isso mais à frente. O mais importante é que existem muitos milagres e muito testemunho para se acreditar que todas as testemunhas oculares erraram todas as vezes. Com respeito à ressurreição, todas as teorias alternativas possuem erros fatais e temos fortes evidências circunstanciais e de testemunhas oculares de que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Em outras palavras, não apenas carecemos de uma explicação natural para o túmulo vazio, mas temos evidências positivas da ressurreição. A explicação que exige a menor quantidade de fé é de que Jesus realmente realizou milagres e realmente ressuscitou dos mortos como havia predito anteriormente. Desse modo, não temos fé suficiente para acreditar que os autores do Novo Testamento foram todos enganados. Porque nem todos os estudiosos creem. Se temos uma cópia precisa de um testemunho antigo. Capítulo 9. Se esse testemunho é não apenas antigo, mas provém de testemunhas oculares. Capítulo 10. Se essas testemunhas oculares registraram com precisão aquilo que viram. Capítulo 11. E se as testemunhas oculares não foram enganadas sobre aquilo que registraram. Este capítulo. Então por que nem todos os estudiosos aceitam o NT como ele é? Pela mesma razão que os darwinistas recusam-se a reconhecer as evidências que derrotam sua visão, possuem um viés filosófico contrário aos milagres. Esse viés foi admitido durante um debate entre Craig e Crossan. Craig acredita, como nós, que a evidência da historicidade da ressurreição literal é forte. Por outro lado, Crossan não acredita que Jesus ressuscitou literalmente dos mortos. Leia a seguir um trecho do debate entre os dois homens. Craig: haveria alguma coisa, Dr. Crossan, que pudesse convencê-lo do fato histórico de que Jesus ressuscitou dos mortos? Crossan: preciso certificar-me do que estamos falando. Digamos que estamos diante de algum acontecimento do lado de fora do túmulo vazio na manhã do domingo de Páscoa. Se alguém tivesse uma câmera de vídeo,
Teríamos o registro de alguma coisa saindo do túmulo? É esse o tipo da pergunta. Craig, creio que o que estou perguntando e o que penso que o Sr. Buckley, o moderador do debate, está exigindo é isto: que evidência seria necessária para convencê-lo? Ou você possui uma ideia preconcebida sobre a impossibilidade do miraculoso e similares que, de fato, é tão forte que distorce o seu julgamento histórico, de modo que tal fato jamais pudesse ser admitido num tribunal? Croissant, não. Um médico na cidade de Lourdes poderia admitir: não possuo uma maneira médica de explicar o que aconteceu. Essa é uma afirmação correta. Então alguém tem o direito de dizer: portanto, eu, pela fé, acredito que Deus interveio aqui. Mas é uma pressuposição teológica minha de que Deus não opera dessa maneira. O que seria necessário para me provar o que você pergunta? Eu não sei, a não ser que Deus mude o universo. Eu poderia imaginar descobrir amanhã pela manhã que todas as árvores do lado de fora da minha casa moveram-se 2 metros. Isso exige alguma explicação. Não sei qual é a explicação, mas não presumiria imediatamente que foi um milagre. A declaração explícita de Croissant de sua pressuposição teológica contra os milagres é uma franca admissão de sua parte. Naturalmente, Croissant não está falando em nome de todos os estudiosos céticos. Contudo, certamente a maioria deles nega a leitura direta do NT porque compartilha de seu viés filosófico contra os milagres. Não é que a evidência histórica favorável ao NT seja fraca, na verdade, ela é muito forte. É que excluíram os milagres de antemão. Chegam à conclusão errada porque seu viés os impede de chegar à conclusão correta. Contesto. Vamos analisar o comentário final de Croissant sobre as árvores no seu jardim movendo-se 2 metros da noite para o dia. Ele diz que ele não presumiria imediatamente que foi um milagre. Bem, nós também, porque a maioria dos fatos realmente possui uma explicação natural, que, consequentemente, ajuda os milagres a destacar-se quando ocorrem. Desse modo, faz total sentido procurar uma explicação natural em primeiro lugar. Mas isso significa que nunca deveríamos concluir que um fato qualquer, como as árvores movendo-se, foi um milagre. Croissant não concluiria isso por causa de sua pressuposição teológica de que Deus não opera dessa maneira. Contudo, uma vez que a pressuposição é injustificada, porque Deus existe, qual seria a conclusão correta? Depende do contexto do fato. Lembre-se do capítulo 5, no qual dissemos que a evidência deve ser interpretada à luz do contexto no qual ela é encontrada. Desse modo, vamos supor que o evento de Croissant no qual as árvores movem-se aconteceu no seguinte contexto: 200 anos antes, alguém que afirma ser um profeta de Deus escreve uma predição de que todas as árvores numa área de Jerusalém realmente se moveriam 1 metro numa noite, em um ano em particular. 200 anos depois, um homem chega para dizer às pessoas da cidade que o milagre do mover das árvores vai acontecer em breve. Esse homem afirma ser Deus, ensina verdades profundas e realiza muitos outros atos incomuns que parecem ser milagres. Então, numa manhã, diversas testemunhas oculares afirmam que as árvores no jardim de Jerusalém de Croissant, incluindo algumas com raízes profundas, carvalhos com 30 metros de altura, realmente se moveram 1 metro durante a noite, exatamente como o homem-deus predissera. Essas testemunhas oculares também dizem que esse é apenas um dos mais de 30 milagres realizados por aquele homem-deus. Então as testemunhas começam a sofrer perseguição e martírio por proclamar tais milagres e recusar-se a negar o seu depoimento. Os oponentes do homem-deus não negam a evidência sobre as árvores ou os outros milagres, mas oferecem uma explicação natural que possui inúmeros erros fatais. Muitos anos mais tarde, depois que todas as testemunhas morreram, os céticos oferecem explicações naturais adicionais que fatalmente são comprovadas como erros. De fato, nos 1900 anos seguintes, os céticos tentam explicar o fato de maneira natural,
mas nenhum deles consegue. Pergunta: dado o contexto, não seria racional presumir que o movimento das árvores foi sobrenatural, em vez de ter uma origem natural? É claro que sim. O contexto faz toda a diferença. Esse é o caso que temos quanto à ressurreição. Não é simplesmente porque não temos uma explicação natural para o túmulo vazio. É que temos evidências circunstanciais positivas de testemunhas oculares que corroboram favoravelmente o milagre da ressurreição de Jesus. Aqui está o contexto no qual devemos avaliar as evidências. 1. A natureza teísta deste universo faz milagres serem possíveis. Vivemos num universo teísta onde milagres são possíveis. Na verdade, o maior milagre de todos, a criação do universo do nada, já aconteceu. Desse modo, Deus pode usar profetas para anunciar sua mensagem e milagres para confirmá-la. Ou seja, um milagre pode ser usado para confirmar a palavra de Deus, por meio de um homem de Deus, ao povo de Deus. 2. Documentos antigos dizem que se devem esperar os milagres. Temos documentos do Arte, escritos centenas de anos antes, que predizem que o Messias, um homem que, na verdade, seria Deus, seria morto num momento específico como sacrifício pela humanidade pecaminosa e ressuscitaria dos mortos. Vê mais sobre esse assunto no capítulo seguinte. 3. Documentos de testemunhas oculares historicamente confirmados dizem que os milagres são reais. Existem 27 documentos escritos por 9 testemunhas oculares ou por seus contemporâneos que descrevem diversos acontecimentos miraculosos. Muitos desses documentos contêm depoimentos historicamente confirmados de testemunhas oculares que remontam aos tempos dos acontecimentos, e essas evidências demonstram que a narrativa não foi inventada, maquiada ou um produto de fraude. Sabemos isso porque os documentos do NT satisfazem todos os 7 testes de historicidade identificados no capítulo 9. Os documentos do NT 1. São antigos, a maioria deles foi escrita 15 a 40 anos depois, num período de no máximo 2 gerações depois dos fatos. 2. Possuem depoimento de testemunhas oculares. 3. Possuem depoimento independente de testemunhas oculares de múltiplas fontes. 4. Foram escritos por pessoas dignas de confiança que ensinaram e viveram de acordo com elevados padrões de ética e que morreram por causa de seu testemunho. 5. Descrevem acontecimentos, locais e indivíduos corroborados pela arqueologia e por outros autores. 6. Descrevem alguns acontecimentos que os inimigos tacitamente admitem serem verdadeiros, confirmação do inimigo. 7. Descrevem acontecimentos e detalhes do que são embaraçosos para os autores e até mesmo para o próprio Jesus. Esses documentos historicamente confirmados de testemunhas oculares contam a seguinte história. 1. No tempo, no local e da maneira predita pelo Arte, Jesus chega a Jerusalém e afirma ser o Messias. Ele ensina verdades profundas e, de acordo com numerosas testemunhas oculares independentes, realiza 35 milagres, alguns em grupos de pessoas, e ressuscita dos mortos. 2. As testemunhas oculares, que antigamente eram covardes e descrentes, repentinamente começam a proclamar a ressurreição de Jesus de maneira ousada, arrostando perseguição e morte. Pessoas mal orientadas podem morrer por uma mentira que elas consideram ser verdade, mas não vão morrer por uma mentira que sabem que é uma mentira. Os autores do NT estavam em posição de saber a verdade real sobre a ressurreição. 3. Na própria cidade da morte e do túmulo de Jesus, um novo movimento, a Igreja, nasce e espalha-se rapidamente de maneira pacífica, na crença de que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso seria difícil de explicar se a ressurreição não tivesse acontecido.
Como seria possível um cristianismo começar em uma cidade hostil como Jerusalém se o corpo de Jesus ainda estivesse no túmulo? As hostis autoridades religiosas e governamentais teriam exposto o cristianismo como uma farsa ao apresentarem o corpo. 4. Os milhares de judeus de Jerusalém, incluindo os sacerdotes fariseus, abandonaram 5 de suas crenças e práticas mais estimadas e adotaram novas práticas estranhas ao se converterem ao cristianismo.